O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, agora passemos para o primeiro dos 3 blocos do Giro de Notícias. Notícia do domingo retrasado, dia 3 de setembro. Choques com forças apoiadas pela Turquia deixam 23 mortos na Síria. Bem, Matias, primeiro, serão 3 giros de notícias, já que semana passada não tivemos programa devido ao feriado. Nós avisamos nas redes sociais. E tivemos mais choques envolvendo as forças democráticas sírias e as forças apoiadas pela Turquia, deixando aí pelo menos 23 pessoas mortas, sendo que dessas 18 eram das facções apoiadas pela Turquia no nordeste da Síria. Tá? Mais ao sul, na Palestina, nós tivemos o apresentador da Al Jazeera em árabe, o Tamer Al-Mishal, tendo o seu perfil nas redes sociais da empresa Meta deletados, tá? Devido ao fato de que ele, no programa que ele apresenta, chamado Ponta do Iceberg, exibiu uma reportagem acusando a empresa Meta de censurar conteúdo palestino e de conteúdo pelo estabelecimento de um Estado Nacional Palestino. E ele teve, então, as suas contas suspensas, tá? E grupos palestinos e a própria Al Jazeera, lembrando que a Al Jazeera é a emissora estatal do Catar, acusam a empresa Meta de censura. Tá? Também em relação à Palestina, porém no Líbano, no primeiro programa de agosto, a gente repercutiu os confrontos no campo de refugiados de Ain al-Hilveh. E a gente já explicou aqui no programa que hoje, hoje não, já tem muito tempo, mas que atualmente está exacerbada a cisão dentro dos movimentos palestinos entre os elementos seculares do Fatah e os grupos islamistas. E essa semana nós tivemos a retomada de hostilidades entre esses dois grupos palestinos no campo de refugiados no Líbano, e nessa semana 5 pessoas morreram, sendo delas 2 integrantes de grupos islamistas e 3 integrantes do Fatah, certo? Também na região, porém, aí nós vamos até o Bahrein, os prisioneiros políticos que haviam anunciado semanas atrás uma greve de fome, suspenderam a sua greve de fome depois que o príncipe herdeiro do trono do Bahrein visitou os Estados Unidos e se comprometeu a melhorar as condições nas prisões bahrenitas. Tá? Cerca de 800 pessoas, cerca de 121 pessoas, estavam adotando essa greve de fome. Muitos deles são prisioneiros políticos que foram detidos por sua oposição ao regime bahrenita. Lembrando que o Bahrein, no ano da chamada Primavera Árabe, em 2011, reprimiu diversos protestos enquanto rolava o GP de Fórmula 1, porque o Bahrein tem uma característica sui generis na região. O Bahrein é uma monarquia absolutista com uma dinastia sunita, embora a maioria da população do país seja xiita. Notícia da segunda-feira da semana passada. Satu Kilman é eleito novo primeiro-ministro da gloriosa República de Vanuatu. Ele que começou o seu 5º mandato, sua 5ª passagem pelo cargo, uma delas durou ali apenas alguns meses, inclusive em 2011, ou seja, tiraram o Bob do cargo, o Bob foi removido. A gente já havia comentado que o governo do Bob, o Bob Loughman, ele era acusado de incompetência, de eventualmente, inclusive, ali envolvimento com questões suspeitas,
Porém, ele não era removido, porque, embora fossem organizados diversas vezes votos de desconfiança contra ele, não tinha quórum no parlamento, né? Porque a bancada dele simplesmente se ausentava. Eles sabiam que ia perder, então eles não iam para votação. Então ele não tinha quórum suficiente e não conseguiu votar a pauta. Dessa vez, agora tivemos uma nova eleição, tá? E, então, agora temos o Sato Kilman, né, como o novo primeiro-ministro de Vanuatu. E o detalhe é que ele teve 27 votos, né, na casa e ele já afirmou que vai revisitar, tá, o acordo de segurança com a Austrália. Né? Por quê? Porque aí a gente brinca um pouco falando da gloriosa República de Vanuatu e tal, mas é importante destacar que esses países insulares, né, do Pacífico estão passando por momentos políticos de divisão entre setores pró-China e setores pró, muitas aspas aqui, né, Ocidente, né, que aí seriam Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, né? A Austrália e Nova Zelândia, que não são países geograficamente ocidentais, inclusive, né? Então, ele disse que vai revisitar esse tratado com a Austrália. E nas Ilhas Salomão, começou agora uma investigação, rima não intencional, devido a um carregamento de simulacros de armas. Tá? O que aconteceu? A polícia das Ilhas Salomão, tá? As Ilhas Salomão não têm forças armadas propriamente ditas, ela tem polícia, uma polícia nacional. Ela recebeu, no ano passado, um carregamento que seria de réplicas de armas, tá? Para treinamento da China. Só que um whistleblower, tá? Um cara foi lá e denunciou, falou, olha só, réplica coisa nenhuma, a gente recebeu rifles de verdade da China. Tá? A China estaria armando a polícia das Ilhas Salomão. E aí, no que teve esse whistleblower, o líder da oposição das Ilhas Salomão, o Matthew Vail, ele pediu pelo, né, o que seria ali uma CPI para investigar esse assunto, com apoio, inclusive, dos Estados Unidos. Notícia da terça-feira retrasada. Polícia de Israel entra em confronto com grupos rivais de eritreus. Nós tivemos uma manifestação de eritreus contra o governo, né, a ditadura, né, do Isaías Afewerki, né, que é o presidente / ditador da Eritreia, né, governa o país há 30 anos. E aí tivemos uma manifestação de imigrantes eritreus em Israel contra o ditador da Etiópia. Tá? Aí um grupo de eritreus em Tel Aviv, que é pró-ditador da Etiópia, entrou em confronto com os grupos anti-ditador. E aí chamaram a polícia, e aí a polícia entrou na porradaria, e aí reprimiu os dois lados que estavam em confronto. Tá? Dezenas de pessoas ficaram feridas, tá? Inclusive temos a denúncia de disparos de armas de fogo, disparo de tiros de verdade, tá? Além de balas de borracha e uso de gás lacrimogêneo. Lembrando, nós temos uma comunidade muito grande de etíopes em Israel. Inclusive, o atual capitão da seleção israelense é de família etíope, já nascido no país, né? Seleção de futebol. Seleção de futebol, é o Eli Dassa, que é jogador do Dinamo de Moscou. E nós também temos uma comunidade um pouco menor de eritreus, né? Muitos deles são migrantes econômicos. No caso dos etíopes, nós temos uma comunidade judaica etíope muito grande.
né? E aí toda aquela questão da rainha de Sabá se relacionou com o rei Salomão e tudo mais, enfim, os etíopes que seriam judeus de verdade, que seriam descendentes diretos do rei Salomão, enfim, toda aquela discussão. E lembrando que no contexto da guerra de independência da Eritreia, Israel esteve do lado da Etiópia, justamente por conta desse passado em comum. Pois é. E aí o Netanyahu pediu pela deportação imediata, tá, de todos eles. Tá? Segundo os dados do governo de Israel, são 18 mil eritreus no país, a maioria deles no processo de solicitação de asilo. Tá? Só que eles não podem serem simplesmente deportados, né? Tem isso também. Tá? Mas o Netanyahu disse que tinha que deportar todo mundo. Ainda em relação ao Netanyahu, o Netanyahu talvez enfrente algumas questões logísticas para ir até a Assembleia Geral da ONU na semana que vem, porque, segundo o Canal 13 israelense, os pilotos, né, da principal linha aérea israelense, né, a El Al, né, eles estariam boicotando, né, o Netanyahu. Por quê? Lembrando, a maioria desses pilotos é formada na Força Aérea Israelense, são reservistas, né? E isso é parte do boicote dos reservistas ao governo Netanyahu e aquela reforma do judiciário, né, que na prática acaba com a independência do judiciário israelense. E finalmente, nas últimas semanas, né, últimos anos, na verdade, né, a gente já comentou aqui várias vezes sobre o uso do termo apartheid, né, em relação a Israel e Palestina, que é um termo utilizado por diversas organizações, por vezes é criticado, na Israel obviamente nega que cometa apartheid, mas também existe a crítica de que seria um termo apropriado de uma outra situação de opressão na África do Sul. Inclusive aprovado pelo próprio Congresso Nacional Africano, que é o partido de maioria negra na África do Sul. Pois é, e aí o que aconteceu essa semana nessa discussão? É uma discussão que, digamos assim, que coloca, né, mais um argumento para poder se usar o termo apartheid em relação ao que acontece em relação aos palestinos. O senhor Tamir Pardo, que é o ex-chefe do Mossad, que é a agência de inteligência externa de Israel, né, que é uma das agências de inteligência mais famosas do mundo, né, pela Guerra Fria, né, por aquela questão de você... né, deles terem caçado os responsáveis pelos atentados de Munique e tudo mais. Enfim, ele deu uma entrevista para a Associated Press e ele falou, abro aspas, existe um estado de apartheid aqui. É um território onde duas pessoas vivem e são julgadas de acordo com dois sistemas legais diferentes. Isso é um estado de apartheid, tá? Então, assim... ele foi chefe de Mossad entre 2011 e 2016, ainda por cima, tá? Ele não foi um cara que chefiou o Mossad por uma semaninha. Então, foram declarações que repercutiram bastante aí essa semana. Também na terça-feira da semana passada, Rússia protesta contra exercício militar da Armênia com tropas dos Estados Unidos. Como no programa de hoje, né, nós temos muitas pautas... infelizmente a gente vai ter que fazer uma abordagem mais objetiva, né, algumas questões. Porém, o que acontece, né, nessa semana nós tivemos dois eventos importantes em relação ao Cáucaso do Sul, em relação a um possível novo conflito entre Armênia e Azerbaijão. O primeiro deles é que a Armênia realizou está realizando, na verdade, um pequeno exercício militar com forças especiais dos Estados Unidos. Tá? Isso faz parte, né, do cenário de tensões do atual governo Pashinyan com a Rússia, que é a mais tradicional aliada à Armênia e que os armênios consideram que não está cumprindo o seu papel na segurança da Armênia nos últimos anos. E o que acontece? Esses exercícios estão sendo realizados ao mesmo tempo em que estão sendo realizados os exercícios militares da Organização do Tratado de Segurança Coletiva, né, que Armênia e Rússia fazem parte, né, que a Armênia, inclusive, já disse que pode sair, e a Armênia que deveria sediar esses exercícios. A Armênia falou, a gente não vai nem participar, nem sediar, os exercícios estão sendo realizados em Belarus, e em paralelo a Armênia está realizando esse pequeno exercício com forças especiais dos Estados Unidos. Além disso, a Armênia anunciou envio de ajuda humanitária para a Ucrânia, tá?
por conta disso, o embaixador da Armênia na Rússia foi convocado pelo governo russo para esclarecimentos. Então, nós temos um cenário complicado hoje entre Armênia e Rússia. Eu fiz um fio bastante grande sobre isso lá no Twitter. E, ao mesmo tempo, meu caro Matias, no último dia 9 de setembro, nós tivemos as eleições indiretas para o presidente de Artsakh, né? A autodeclarada, não reconhecida República de Artsakh, que é o território, né, que os azerbaijanos chamam de Nagorno-Karabakh. E aí foi eleito o Samuel Shahramanyan, e o governo do Azerbaijão protestou contra isso, falando, olha só, é um movimento separatista, é uma eleição num território soberano do Azerbaijão, não podemos aceitar isso. Tivemos movimentos de tropas nas fronteiras e também de tropas do Irã, mas, enfim, aí a situação está um pouco complicada ali no sul do Cáucaso. E na prévia do jogo entre Armênia e Croácia pelas eliminatórias da Eurocopa, um drone com a bandeira da República de Artsakh sobrevoou o estádio em Yerevan. Passemos agora para o segundo bloco do Giro de Notícias. Notícia da quinta-feira retrasada, dia 7 de setembro. Pescadores da Islândia matam baleias após novo aval. O governo islandês, né, voltou a autorizar, né, a caça de baleias. E aí a empresa Rivalur caçou 2 baleias, né? Lembrando que agora apenas Islândia, Japão e Noruega, né, mantêm essa prática de caça de baleias. E, enfim, tomara que os pescadores estejam usando colete salva-vidas na hora, mas que o barco afunde. Da Islândia, nós atravessamos o Estreito da Dinamarca, vamos até o Reino Unido, onde a cidade de Birmingham, terra natal do Black Sabbath, declarou falência. Vai virar SAF. Vai virar SAF. Vão privatizar a cidade. Tem um filme interessante sobre privatização de cidade, chama Robocop. É verdade. E vão declararam falência devido a uma dívida de 760 milhões de libras esterlinas. Birmingham, que é conhecida como The Second City, né? Porque é a segunda cidade mais populosa da Inglaterra. Depois de Londres. Depois de Londres, evidente. Não sabia que ficava na frente de Manchester. Sim, fica na frente de Manchester. E isso sem contar a região metropolitana, que é bem populosa também. Então agora todos os novos gastos da cidade terão que serem suspensos devido à seção 114, né, da lei de gestão, e vai ter que reestruturar aí as finanças e o setor econômico da cidade. Também no Reino Unido, nessa semana, começou a maior feira de armas, né, da Europa, a DSEI, né, a Defense and Security Fair. Como é? Na época eu não lembro o nome. E, enfim, é uma das maiores feiras de armas da Europa, né, e é esperado aí fazer muitos contratos, vendendo muito drones, tá? E teremos a presença de empresas russas, inclusive. Mesmo com a guerra na Ucrânia, mesmo com as sanções, teremos presença de empresas russas, tá? Também em relação ao Reino Unido, essa semana foi inaugurado o cabo que liga a rede de energia elétrica do Reino Unido à Dinamarca, tá? O Viking Link, projeto que custou aí mais de 2 bilhões de dólares, tá? Foi inaugurado essa semana, serão realizados os testes e ele vai iniciar sua operação comercial em dezembro de 2022. Tá, isso vai permitir que energia elétrica vinda do continente possa ser enviada para o Reino Unido. Cruzando o Canal da Mancha, nós vamos até a França, onde uma aluna de uma escola de Lyon foi expulsa da escola devido às suas vestimentas. Nesse caso, ela utilizava um kimono japonês. Ela é uma aluna de uma família de origem argelina e ela decidiu usar o kimono como um protesto,
tá? Pela decisão recente, né, de proibirem algumas roupas que são consideradas islâmicas. Né? E aí o advogado dela, o Nabil Boudi, né, o advogado da família, né, afirmou que ela foi expulsa da escola. E finalmente, né, na Europa Ocidental, em Portugal, tivemos um incidente, né, uma inundação que causou no domingo, dia 10, um rio de vinho na cidade de Anádia. Tá? As imagens são curiosas, né? E agora que a gente sabe que não ocorreu nada de mais grave, né, a gente pode dar risada, fazer piada e tal, né, com um rio de vinho. Porém, assim, é uma situação que poderia ter gerado uma catástrofe. Alguém poderia ter morrido literalmente afogado em vinho, tá? Porque foi um verdadeiro rio de vinho mesmo. Especula-se que foram aí alguns milhares de litros, né, devido a 2 depósitos que ficou numa colina terem estourado. Notícia do último domingo, dia 10 de setembro. A Alemanha vence Copa do Mundo de basquete pela primeira vez. Pois é, né? A Alemanha com o MVP, o Dennis Schroeder, que hoje joga no Toronto Raptors, até pouco tempo atrás jogava no Los Angeles Lakers, né? E venceram a Sérvia na final. Sem o Jokic. Tava de férias. O Jokic. Que ele detesta jogar basquete. Isso, o Jokic. Basquete é o trampo dele. É o trampo dele. Tipo, ele odeia o trampo dele. Como muitas pessoas. A Sérvia foi campeã do Mundial de Basquete. A Sérvia foi vice-campeã. Em terceiro colocado ficou o Canadá, que derrotou os Estados Unidos na disputa pelo terceiro lugar. Né? Foi uma das piores colocações dos Estados Unidos na história do Mundial. Inclusive já está aí gerando, né, a ideia de né, articular novamente das principais estrelas jogarem, enfim. O fato é que... teve aquele velocista estadunidense, né, que gerou bastante barulho nos Estados Unidos porque estava criticando, né, que os jogadores da NBA se declarem campeões do mundo, né? O Noah Lyles, né? Então, ele provou ter razão. Né? Campeões do quê? Campeões do mundo. Que mundo, né? World Champs or what? The NBA? E... Né, lembrando que a Copa do Mundo de Basquete foi realizada em Japão, Filipinas e Indonésia. Né? A fase final nas Filipinas. E nós tivemos um episódio bastante traumático também, repercutindo aqui, né, que foi do jogador sérvio Borisa Simanic, que ele tomou uma cotovelada de um atleta do Sudão do Sul, o Nuni Omot, e nessa cotovelada e queda ele perdeu um rim. Tá? Foi uma imagem bastante feia de se ver, inclusive. E a gente está repercutindo porque a gente repercutiu aqui a abertura, né? A gente sempre repercute os principais eventos internacionais esportivos. E aí falando, né, não é exatamente um esporte, né? É uma atividade lúdica, né? Mas que algumas pessoas da nossa audiência pediram para a gente comentar. Vocês têm que ser juntos, tem que comentar também. No último dia 8 de setembro, começou a Copa do Mundo de Rugby na França. Tá? E ela começou com uma sonora vaia ao Emmanuel Macron, né? Porque os presidentes e chefes de Estado aparentemente eles não aprendem que esse tipo de evento, cara, é bom dar uma preservada, dar uma segurada, sabe? Você tem que pensar, como é que a galera vai me receber? Será que... e assim, no caso da França, o rugby é muito ligado à classe trabalhadora. Então tem esse componente. Ao contrário da Inglaterra, tem regiões da França que o rugby é extremamente popular. Então tem a ver com isso. Você está defendendo o rugby? Não, eu só estou explicando a questão sociopolítica por trás das vaias. Tudo bem, justo. Aí você foi bem. E a cerimônia de abertura, né, foi no Stade de France, em Paris. Em Saint-Denis. Tecnicamente. Em Saint-Denis, subúrbio de Paris. E nós temos os nossos
quase vizinhos sul-americanos do Chile, né, fazendo a sua estreia na Copa do Mundo de Rugby, que é aquele negócio lá com... É um esporte que a bola não pode ir pra frente. Tá? O principal meio de interagir com a bola é com a mão, mas você não pode usar a mão pra pôr a bola pra frente. Nossa, é muito inteligente. E, enfim, todas as seleções sul-americanas perderam na estreia, né? Porque além do Chile, a Argentina e o Uruguai também estão presentes, né? Cara, o Uruguai é muito curioso, né? Porque o Uruguai ele tem tradição no futebol, óbvio, mas ele também tem uma certa tradição no rugby, né? E tipo, não tem gente suficiente pra você ter 2 times, entendeu lá? Não, mas que o rugby precisa de 15 pro time titular. É muito curioso isso, sabe? Mas lá no Uruguai é claramente o seguinte, o moleque vai jogar bola. Ah, se é ruim de jogar bola, você vai jogar rugby. Pronto, não tem uma terceira opção, entendeu? É isso. O basquete já foi medalhista olímpico. Basquete uruguai já foi medalhista Bronze. olímpico? O quê? 1930. Não, em 30 não, nem 28. tinha, mas acho que... É impossível o Uruguai ter formado 3 times de 3 modalidades diferentes. Eu tenho certeza que em algum momento tinha um cara que jogava pelas 2 equipes. Assim, o cara era zagueiro reserva no futebol. Não só ganhou uma medalha de bronze, como ganhou 2. Olha só. Em Helsinki e Melbourne. Pois é, o Uruguai é um exemplo para todos nós. Não, isso não é irônico. O Uruguai é uma potência esportiva, se a gente pensar proporcionalmente ao tamanho. Ah, sim, per capita é. Também no domingo passado, Rússia realiza eleições em áreas ocupadas na Ucrânia. Tivemos eleições internas, né, na Rússia nessa semana. 22 eleições para governador, 3 eleições especiais para o Parlamento Nacional, para a Duma, 16 eleições regionais e, inclusive, nas 4 regiões, né, nos 4 oblasts ucranianos que foram ocupados e anexados em 2022 e também na Crimeia, né, que foi anexada após 2014. Tá? Além dessas eleições internas, outras notícias internas da Rússia, digamos assim, né, a gente vai falar mais da guerra na Ucrânia no próximo bloco. O próximo bloco vai ser um grande megazord, tá, gente? Mas a Espanha, né, continuou comprando gás natural liquefeito russo. Tá? A gente já havia comentado desse aumento de consumo de gás natural liquefeito russo pela Espanha. E isso continuou, essa tendência continuou esse mês. Também em relação à Rússia, em Moscou, essa semana foi inaugurada, né, uma estátua do Félix Dzerjinski, que foi o fundador da Tcheca. Né? A Tcheca foi a primeira polícia secreta, a primeira serviço de inteligência da União Soviética, né? Foi a sucessora da Ucrânia czarista e a antecessora da KGB. Né? Você tinha uma estátua dele em Moscou até 1991, até o fim da União Soviética, e na ocasião ela foi derrubada. E agora nós temos uma nova estátua, tá, em frente ao SVR, que é uma das agências de inteligência russas. E tem uma coisa muito curiosa, né, que o nosso querido Rodrigo Inhães lembrou, que o Félix Dzerjinski, etnicamente falando, ele era polonês. Né, porque vamos lembrar, ele nasceu ainda no Império Russo. O Império Russo incluía, né, uma grande fatia do que hoje é a República da Polônia. Além, é claro, do Império Russo e depois União Soviética serem multiétnicos, multinacionais. Né? Outras 2 notícias em relação à Rússia, meu caro Matias. Uma delas, continuando no campo da inteligência, 2 diplomatas dos Estados Unidos foram expulsos da Rússia por supostamente terem elos com um espião, né, o Robert Shonov. E, finalmente, a ex-ministra de Relações Exteriores da Áustria, a Karin Knessel, anunciou que está de mudança para a Rússia. Né? Ela que, inclusive, teve o Putin como um dos seus padrinhos de casamento em 2018. A gente repercutiu isso um pouco na época, né? Porque as imagens circularam bastante e tal. E agora ela anunciou que vai se mudar para a Rússia, onde ela vai chefiar um think tank. Notícia da segunda-feira passada, dia 11 de setembro. Estados Unidos concordam em liberar 6 bilhões de dólares em fundos do Irã em troca de prisioneiros.
a gente chegou a comentar um pouco, né, o acordo que estava sendo costurado, e agora o acordo será implementado, né? Agora o acordo foi anunciado de vez, em que 6 bilhões de bens iranianos que estavam congelados no exterior serão transferidos para um fundo no Catar, e o Irã vai poder usar o dinheiro desses fundos e os dividendos para adquirir produtos, para poder adquirir materiais ligados a questões humanitárias, tá? Como, por exemplo, insumos médicos. Isso sob a supervisão do Catar. Então não é que o Irã vai pegar esses 6 bilhões em dinheiro e vai poder gastar como eles quiserem. Tá? Não vai poder gastar tudo em bala de goma. Tá? Tem que ser em questões humanitárias e supervisionado pelo Catar. E em troca, cidadãos iranianos que estavam detidos nos Estados Unidos e cidadãos dos Estados Unidos que estavam detidos no Irã serão libertados. Tá? Falando nisso, o diplomata sueco Johan Flodérus, ele está há 512 dias detido no Irã. A Suécia admitiu isso pela primeira vez essa semana, tá? Admitiu isso publicamente. Ele é acusado pelo Irã de ser supostamente um espião, né, de ter participado ali de atos de protestos contra o governo iraniano, e por isso ele está detido pelo Irã. E, finalmente, Reino Unido, França e Alemanha anunciaram que vão manter suas sanções contra os programas de mísseis balísticos iranianos, mesmo em meio a conversas e a possibilidades de que o acordo nuclear, né, lá de 2015, possa ser retomado. Não teremos coluna da professora Vivian Almeida, excepcionalmente, então passemos para o terceiro e último bloco do Giro de Notícias. Notícia da terça-feira passada, dia 12 de setembro. Líder da Câmara dos Estados Unidos avança em impeachment contra Biden. O Kevin McCarthy, né, avançou, né, aí, solicitando que os comitês, né, investiguem o presidente, né, os comitês de fiscalização, judiciário e meios e recursos, né, com os republicanos acusando, né, o Biden de ter uma imagem de corrupção, conduta inadequada, isso também ligado muito ao filho dele, né, o Hunter Biden, que inclusive essa semana foi indiciado por queixas federais em relação a porte de armas. E claro, né, uma pressão dos republicanos para meio que repetir o que aconteceu com Trump, só que sem a mesma substância. Tá? A verdade é essa, né? Você não tem mesmo tipo de acusações contra o Biden como as que levaram ao impeachment do Donald Trump. O Donald Trump, inclusive, que o Vladimir Putin disse que o Donald Trump é perseguido essa semana, e isso mostra a podridão da democracia dos Estados Unidos. Tá? O principal líder dos Proud Boys, o Henrique Tarrio, pegou 22 anos de cana, tá? A maior sentença até agora para um acusado pelos eventos de 6 de janeiro, né, os eventos do Capitólio. E hoje, né, o presidente Joe Biden, que a gente sempre menciona aqui, né, ele é de Delaware, ele é ligado ali aos sindicatos, ele é fanboy do Franklin Delano Roosevelt, e hoje tivemos o anúncio, né, de uma greve de algumas das entidades de trabalhadores da indústria automobilística dos Estados Unidos, como a United Auto Workers, em Detroit, e ele pediu para um acordo win-win, né, em que tanto as empresas quanto os sindicatos saiam ganhando, e ele enviou 2 representantes do seu gabinete para Detroit para ajudar nas negociações. Notícia da última quarta-feira, dia 13 de setembro. Torcedores romenos declaram Kosovo é Sérvia, interrompendo partida de futebol. O jogo estava sendo realizado em Bucareste e torcedores romenos, né, torcedores nacionalistas romenos, estenderam uma faixa escrito Kosovo é Sérvia, em sérvio-croata, e uma outra faixa escrito Bessarábia é Romênia, né, nesse caso a faixa em romeno. Bessarábia é uma região histórica do antigo Império Russo, que era habitada especialmente por romenos, e hoje boa parte dela está em Moldova, com outro pedacinho na Ucrânia.
E foi uma declaração de apoio, né, dos nacionalistas romenos aos nacionalistas sérvios. Né? A Romênia e a Sérvia são dois países que têm boas relações, e é mais um caso daquelas várias fronteiras, né, que são contestadas pelos novos estados. Né? Essas intersecções ali, principalmente do leste europeu. Né? Isso. Lembrando que, por exemplo, Romênia e Hungria tem uma disputa territorial também, né, em relação à Transilvânia e tal. Então, e aí eu fiz um fio no Twitter um pouco mais extenso sobre isso. Na transmissão oficial da UEFA, né, mostrava no leiteiro que a partida tinha sido suspensa devido a comportamento discriminatório. Essa foi a justificativa oficial da União das Federações Europeias. Porque os atletas de Kosovo se retiraram, né, e o jogo foi paralisado. Esqueci de dar essa informação. E só uma curiosidade, Felipe, que tinham torcedores kosovares em um jogo da Albânia na República Tcheca, né? No caso, ultras da equipe Plisat Pristina estiveram presentes em Praga na visita da Albânia à República Tcheca. Sérvios diriam que kosovares e albaneses são a mesma coisa. E a Albânia, que é treinada por Silvinho. O ex-lateral esquerdo. Isso. E o Bertozzi, toda vez que tuita, ele fala: Silvinho está cozinhando. Ainda em notícias futebolísticas, o Luís Rubiales, né, renunciou ao seu cargo na Federação Espanhola de Futebol, depois do caso de assédio, né, do beijo não consentido, depois da vitória espanhola na Copa do Mundo Feminina de Futebol. E ele renunciou, e embora ele tenha dito que ele mantém a inocência dele, ele está apenas renunciando porque ele sabe que ele não deixarão ele retomar o cargo. E o Javier Tebas, presidente de La Liga, né, a Liga Espanhola, declarou que a postura do Rubiales pode prejudicar a campanha da Espanha e Portugal e Marrocos na candidatura para a Copa de 2030. Né? Então também tem essa pressão ali nos bastidores do futebol espanhol. E ali próximo também, né, da Espanha, só para deixar registrado, o Il de Lima se aposentou da seleção de Andorra depois de 26 anos de carreira internacional. Só para ter uma noção de quanto tempo isso representa, ele que é o maior artilheiro também da seleção andorrana, com 11 gols, que não é tanto. Ele disputou aquele amistoso preparatório do Brasil para a Copa de 1998. Ou seja, o cara está aí desde o século passado atuando pela sua seleção nacional. E qual que é a profissão de verdade dele? Porque não, ele é jogador, ele atuou muito tempo na Espanha, né? Ele passou por equipes menores do futebol espanhol, mas o que é comum, né, entre jogadores andorranos, mas ele nascido em Barcelona também, né, de família andorrana, mas tem essa proximidade, né? Inclusive ele é atual jogador do Futebol Clube Andorra, que é presidido pelo Gerard Piqué, que é persona não grata na América Latina. Também na quarta-feira passada, dia 13 de setembro, líder da AfD vai a julgamento na Alemanha por uso de slogan nazista. O deputado estadual Björn Höcke, né, que foi eleito pela AfD na Turíngia, né, para o choque de ninguém, né, ele usou um slogan, né, que é tudo pela Alemanha, né, Alles für Deutschland, que era um dos slogans usado pelas SA, né, os camisas parda, né, que foram essenciais para a ascensão do nazismo. E aí, depois que o nazismo ascendeu, né, o Hitler deu ali um cabo nas principais lideranças das SA, como o Erst Homm. E recentemente tivemos um atleta do tênis, né, que um cara gritou Deutschland über alles, ele também paralisou a partida e tal. Mas lembrando que Deutschland über alles é anterior ao nazismo, mas foi, claro, ressignificado, né? Isso, e o Dead Kennedy se transformou em Califórnia über alles. Em outras notícias da Europa Central e Oriental, o Olaf Scholz tomou um tombo, e por isso teve que usar um tapa-olhos, está usando um tapa-olhos. Ele disse, né, agradeceu aí as pessoas desejando a recuperação dele, e ele está animado para ver os memes. Na Polônia,
tivemos a beatificação, né, de uma família que ajudou a esconder judeus, né, durante o Holocausto. Também na Polônia, né, temos hoje, né, notícia de hoje, inclusive, né, uma série de demissões no Ministério de Relações Exteriores polonês, já que um esquema de corrupção, de compra de vistos e até mesmo de nacionalidade foi revelado. Lembrando que mês que vem temos eleições gerais na Polônia. Na Eslováquia, a presidente Zuzana Čaputová está processando o ex-primeiro-ministro Robert Fico, né, por difamação. Lembrando que também na Eslováquia teremos eleições, mas agora no dia 30 de setembro. Tá? E, finalmente, na Grécia, duas notícias. Uma delas é que a Guarda Costeira grega resgatou 150 pessoas num barco no dia 2 de setembro, que estava vindo da Turquia, perto das ilhas do Mar Egeu. E falando em Grécia e Turquia, os ministros de Relações Exteriores de ambos os países se encontraram em Ankara, né, para uma cúpula ali de tentativa de reaproximação, alguma coisa assim. E a cúpula foi em Ankara porque se o turco quisesse que fosse em Istambul, o grego ia falar que na verdade era Constantinopla e não ia dar certo. Abaixa o volume porque lá vem Breaking News. Líder mais votado da Tailândia renuncia. Pois é, né? Continua, né? Tudo que a gente avisou, mas o PITA, né? O Pita Limjaroenrat, ele venceu as eleições da Tailândia. Como principal partido de oposição à junta militar e de oposição ali aos abusos da monarquia contra os manifestantes, e não pôde virar primeiro-ministro, porque falaram que ele violava uma lei lá do início dos anos 2000, né, por conta ali da lei eleitoral de propriedade de veículos de comunicação. Aí formaram uma outra coalizão com os conservadores. E aí disseram que ele também não pode assumir como parlamentar. Então ele renuncia agora como parlamentar para permitir que o seu partido, né, o partido do Siga Adiante, possa ser então o líder da oposição. Curiosamente, a maior bancada do parlamento, né, e vai ser a liderança da oposição. Então tá aí, né, o seu Pita aprendendo que o sistema é foda, parceiro.